Se você cria, dança ou ensina, anotar pode ser uma ferramenta poderosa para você. Talvez você não faça nenhum tipo de anotação, ou quem sabe você esteja anotando, mas não do jeito certo. Muita gente fala sobre dançar com presença, mas ninguém fala sobre o que vem antes da presença, a escuta. E a escrita foi uma ótima forma de eu encontrar essa escuta do meu corpo, essa escuta das minhas ideias e da minha criatividade. Então, no vídeo de hoje, eu vou te contar 3 formas de escrita que eu uso no meu dia a dia com a dança. Vamos lá? Olá, meu nome é Mariela Araújo, eu sou bailarina, coreógrafa, professora e pesquisadora em dança e ministro dança na igreja há mais de 20 anos. Hoje eu vou te contar sobre essas 3 formas de escrita que eu utilizo nos meus processos de dança, que é o diário de bordo, o caderno de ideias e o diário de processos criativos. Então vamos comigo. Eu descobri o diário de bordo quando eu estava fazendo faculdade de dança. Todos os professores falavam, façam suas anotações nos seus diários de bordo, mas ninguém explicava de fato o que era um diário de bordo. Então a gente ficava ali meio perdido. E eu vou te falar agora o que ele é, para que ele serve, por que você deve fazer e como fazer esse diário de bordo, porque ele vai te ajudar muito na sua evolução pessoal na dança. Então, o diário de bordo é um lugar para você estar anotando as suas reflexões sobre a sua prática diária de dança. Como assim? Você vai fazer anotações sobre as suas aulas, sobre os seus ensaios, sobre os seus processos criativos quando está criando uma coreografia, sobre até mesmo as suas apresentações. Mas não é anotações do tipo descrever o que estou fazendo. Não, é muito mais do que isso. Então, para que serve esse diário de bordo? Para acompanhar a sua evolução técnica, a sua evolução artística, mas principalmente para o seu autoconhecimento, porque você fazer essas anotações vai ampliar demais as suas percepções em todas as suas dimensões, na dimensão corporal, emocional, espiritual e principalmente vai trazer para a consciência tudo que está lá dentro. Então, por que você vai fazer ele? Porque quando você precisa escrever ou quando você precisa falar, você precisa elaborar, organizar os seus pensamentos, as suas ideias sobre as coisas. Nesse caso, para você mesmo, mas se você tivesse que falar para outra pessoa, você teria que fazer isso de uma forma que a outra pessoa entenda. Então, quando você for fazer anotações, tome cuidado com isso, porque às vezes a gente anota as coisas e não consegue entender o que a gente mesmo anotou. Anote como se você estivesse falando para outra pessoa. Então, você também vai perceber aquilo que já era seu, que você já possuía, que já era uma habilidade sua, mas também vai perceber as coisas novas que estão chegando para você, para o seu corpo, para as suas percepções. Eu sempre utilizava nas minhas aulas um momento de conversa, principalmente depois que a gente fazia alguma pesquisa em dança. Se você não sabe o que é pesquisa em dança, eu vou deixar ali no card para você. Enfim, a gente fazia esses momentos de conversa para a gente entender como que as pessoas estavam ali percebendo aquela pesquisa, quais eram as sensações corporais que elas tinham, quais eram as ideias, as imagens que vinham para elas, e isso era uma troca que ajudava a outra pessoa a entender melhor como era aquela pesquisa. E isso também eu vou dizer que me ajudou muito, porque esses momentos de conversa, essas trocas, eu aprendo muito com os meus alunos. Mas então como que você vai fazer? Como eu já te disse, não é sobre descrever a sua prática. Não é ir lá e falar, eu fiz uma sequência de Tandi, que era Tandi 1, 2, volta 3, 4, plié, etc. Não é sobre isso. Você pode fazer isso, você pode descrever o que foi feito, mas não é necessário. É sobre você anotar as suas percepções sobre essa prática. É você trazer à sua consciência as suas sensações corporais, as suas emoções, os insights que você teve sobre o movimento, sobre a forma de fazer aquele movimento, o caminho do movimento pelo corpo, os músculos que foram envolvidos, se você conseguir perceber. É você conseguir trazer como o movimento acontece no corpo.
E para você conseguir isso, você tem que ter um nível de atenção muito maior. Você vai desenvolver a sua consciência corporal. E isso é o mais legal. No começo, você não vai saber muito bem o que anotar, mas com o passar do tempo, você vai conseguir perceber cada vez mais essas coisas e você vai ampliando a sua consciência do seu corpo. Você também pode trazer as memórias que foram ativadas. Às vezes tem movimentos que ativam memórias. Eu lembro que eu estava numa vivência uma vez, que eu fiquei de cócoras e aquilo me trouxe uma memória de infância muito dolorosa. E é interessante perceber como certos tipos de movimento trazem isso. Ou às vezes pode ser uma memória super gostosa, afetiva da sua infância, ou de alguma coisa que aconteceu recentemente, mas o movimento tem esse poder. E também, gente, você vai anotar as suas dores, né? Dores corporais mesmo, físicas, que estão acontecendo naquele momento, os seus desconfortos com alguns movimentos, você vai anotar as suas dificuldades, os seus pontos a melhorar, mas não é só as coisas ruins, você também pode anotar aquilo que foi prazeroso para você naquela prática, aquilo que você já está dominando, que você já está fazendo muito bem, porque é um lugar para você consultar e olhar sobre a sua evolução naquele ano, naquele mês, do jeito que você quiser. E também o formato que você pode fazer é através da escrita, do desenho e das colagens, ou da forma que você achar melhor. Eu gosto de fazer um desenho de um corpinho e apontar ali, eu senti dor aqui, aqui eu percebi alguma coisa diferente. Quando eu fiz esse movimento, eu percebi que esse músculo se ativou. Então, você pode usar da forma que você quiser, mas lembrando que é sobre as suas percepções, são as suas reflexões sobre a sua prática. Então a gente tem o caderno de ideias. Ele é um caderno que pode ser uma caderneta até pequenininha, para você estar anotando todas as ideias que você tiver aí no teu dia a dia, naqueles horários, naqueles momentos mais inusitados de todos que você não tem onde anotar. Às vezes eu uso o meu bloco de notas do celular, que funciona super bem, mas é legal a gente escrever com a mão mesmo, no papel, porque faz muita diferença. Enfim, você vai anotar qualquer ideia que você tenha para criar uma coreografia, ou então se você é professor, para sequências de aula, se você tem um grupo, coisas que você quer fazer no ensaio, que você acha que sejam interessantes, que vai acrescentar para o grupo, você pode anotar qualquer tipo de ideia. Mas o mais legal é você continuar com esse caderninho com você, porque com o passar do tempo, você vai tendo ideias sobre as suas ideias. Você vai tendo insights a partir do teu cotidiano sobre aquelas ideias. Então, sempre vai anotando ali, deixando registrado para você, tá? O que acontece? Por que é interessante fazer esse tipo de coisa? É para você não perder as suas ideias, porque é muito fácil, né? A gente tem uma ideia agora, daqui a 15 minutos a gente já se distraiu com outra coisa e aquela ideia foi embora. E podia ser uma ótima ideia, algo fantástico que ia ser transformador de vidas. Então, para a gente não perder as nossas ideias, a gente anota. Não quer dizer que você vai usar essa ideia agora, pode ser que você use daqui a muito tempo. Mas é legal você ter esse registro, porque quando se apresentar a oportunidade, você vai lembrar dele e você já vai ter várias coisas anotadas sobre ele. Então, anotar também vai ajudar você a amadurecer a sua ideia, porque às vezes a gente tem aquela ideia inicial que ela é muito fresca, a gente não sabe muito bem o que a gente está pensando sobre aquilo, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo cada vez mais clareza e mais direcionamento sobre qual é o desejo em relação àquela ideia. Bom, então como que você vai fazer esse tipo de anotação? Você vai anotar a tua ideia inicial. Eu gosto muito de anotar o que me deu aquela ideia inicial para eu lembrar depois. E daí, depois disso, você vai anotar as ideias relacionadas conforme for passando o tempo. As ideias relacionadas, elas têm a ver com tudo no teu dia a dia. Às vezes você lê um livro que te dá uma ideia em relação àquilo, às vezes você assistiu um filme, ouviu uma música, ou leu uma poesia, ou então teve situações,
pessoas, lugares, lembranças que te deram insights sobre aquela ideia. Então é sobre isso, você anota tudo que está ali relacionado à ideia. Não é sobre desenvolver a ideia, mas é ter ideias sobre a ideia. Não sei se isso faz muito sentido, eu acho que faz. E aí a gente tem o nosso diário de criação. Esse eu acho essencial para quem cria coreografias ou sequências de aula, tá? Então o que ele é? É tudo relacionado ao seu processo criativo. Então, diferente do seu diário de bordo, onde você traz reflexões, aqui é mais concreto, é um lugar para você anotar as suas ideias filosóficas sobre aquilo, ou seja, você vai anotar todos os seus pensamentos sobre o seu processo criativo, sobre o tema, sobre a ideia central, anotar as suas primeiras impressões, mas você vai anotar também as mudanças de ideia que você teve no meio do caminho, e daí você vai anotar as ideias concretas, tudo aquilo que você vai realizar de fato no seu processo. As pesquisas que você quer fazer com os bailarinos, por que você quer fazer aquelas pesquisas, como elas se relacionam com o tema e com a música e com tudo que você está usando. Vai anotar as ideias de estrutura para o teu ensaio, que você precisa trabalhar alguma técnica específica com os teus bailarinos. As pautas, né, os desenhos espaciais, tudo que tem a ver com cena, figurino, maquiagem, adereço, cabelo, iluminação, cenário. Então é um lugar para você anotar tudo que você tem e organizar todas as informações sobre a sua criação artística. E para que serve isso? Por que você precisa fazer isso? Primeiro, é para você conseguir elaborar e organizar o seu pensamento sobre a sua criação. Em segundo lugar, para você ter clareza do caminho que você precisa seguir para sair do ponto A e chegar no ponto B. Então esses são os 3 tipos de anotação que eu acho essenciais para um bailarino, um professor, para quem cria. Não precisa ser necessariamente dança, pode ser qualquer coisa que você crie. E você que chegou até aqui, me conta nos comentários, você já usa alguma forma de anotação? Você já conhecia uma dessas 3 formas, não conhecia ainda, vai começar a usar alguma delas? A gente se vê na próxima.